Ó, galera, então aqui, ó, nessa imagem está dizendo o seguinte para a gente, né? São as classificações que ele faz. Então, tem os números naturais, tem os números inteiros, tem os números racionais e tem os números que são os reais menos os racionais, que a gente chama de irracionais. E tem os números reais. E fora dele tem os complexos. Então, assim, galera, veja. Nessa situação aqui é uma descrição dos conjuntos numéricos que a gente tem hoje em dia, que a gente classifica assim. A classificação sempre foi assim? Não. Então, por exemplo, uma das classificações que ocorreram foi, primeiramente, né, dos números racionais e irracionais. A gente tinha só os racionais. Só que aí a gente encontrou um grupo de números, que eram os irracionais, que eles não se encaixavam nesse grupo dos números racionais. Então, a gente teve que separar. Quando separou, a gente criou um grupo maior, que a gente chama de reais, para meio que englobar todos. E a mesma ideia foi para os conjuntos complexos, né? Com a chegada dos números imaginários, tá? Então, assim, galera, a gente tem essa classificação que, por exemplo, o número natural, ele está dentro dos números inteiros. Ó, vê que aqui o conjunto dele, todo o conjunto natural está aqui. E ele está dentro dos inteiros. Então, a gente vai lembrar que todo número natural é um número inteiro. Se você for pensar, ó, pensa nos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até infinito. Todos esses números não estão nos números inteiros também? Os números inteiros têm essa parte, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que além disso, eles têm a parte negativa. Então você vai entender que quando a gente faz isso é porque, ó, os inteiros tá por fora. Então, todo número natural é inteiro? Sim, mas nem todo inteiro é natural. Beleza? Então a questão vai falar justamente sobre isso. Aí primeiro, ó, todo número natural é inteiro? Sim, a gente acabou de falar isso. Todo número inteiro é natural? Não. Se eu pegar, por exemplo, o número -3. -3 é um número inteiro. Mas ele é um número natural? Não. Ah, Lucas, mas se eu escolher esse número 5, o número 5 ele é natural. E ele é inteiro. Mas ele diz assim, ó, todo número inteiro é natural? Não. Se eu pegar todos os números inteiros que a gente tem à disposição, todos eles são naturais? Não. Então, por isso, essa alternativa é falsa. Tem até uma ideia que a gente fala, né, sem entrar muito, mas que infinito é maior, né? Porque, veja, os números naturais são infinitos números positivos. E aí os números inteiros são todos esses números positivos, só que com a parte negativa também. Então, qual é o detalhe aqui? Eu tenho um infinito maior, né? O que a gente às vezes analisa, né? Mas esse é o sentido. Eu tenho um valor que ele é infinito, ele é incontável, né? Eu tenho vários números. Então, esses valores que a gente tem, ele ainda é maior do que o outro, por mais que ele seja, entre aspas, infinito, não é isso? Então, veja, vamos lá. Todo número inteiro é racional? Racional é que todo conjunto que os racionais, né? Os números inteiros estão dentro? Não. Porque os números racionais, além dele ter a parte tanto positiva e negativa dos números inteiros, ele tem outros grupos de números, que são as frações, que são os números decimais. Então, esses números, assim, de forma geral, a gente até diz assim, né? A classificação que a gente usa para os números racionais é um número que a gente pode descrever de forma fracionária. Por exemplo, se eu pego o número 3, é 3/1. Se eu dissesse que é 6/2, também está certo. Então, eu consigo descrever esse número de forma fracionária. E isso classifica ele como um número racional. Só que além desses números, não é isso? A gente vai ter outros que não fazem parte dos inteiros. Por exemplo, 1,5. 1,5 não é um número inteiro, mas ele é um número racional. Beleza? Então, todo número inteiro é racional? É. Se você olhar o conjunto dele, ó, todo o conjunto dele está dentro do grupo dos racionais. Então, verdadeiro. E com isso a gente já mata, ó, galera. Na verdade, aqui, ó, na letra E, ó. Verdadeiro. Aí, ó, aqui já não pode, porque foi falso. E a gente ficaria só com a letra C e E.
E aí, uma dica na hora da prova: se você só tem duas alternativas possíveis, tenta olhar aquela que vai determinar a sua resposta de cara. Por exemplo, essa terceira é o que vai diferenciar as duas alternativas. Então, eu vou olhar só para a terceira e vou ganhar tempo com as outras, não vou nem fazer. Então, aqui, ó, como é verdadeiro, a gente já tem que a resposta a letra E de escola. Aí, ó, todo número irracional é racional? Não, ó, o número dos irracionais que a gente já falou está aqui, né? Então, eles estão separados. Foi a separação que eu falei para vocês. Tem alguns números que a gente não conseguia colocar em fração, que a gente chamou de irracional. Então, eles são dois conjuntos, ó, separadinhos. Tranquilo? Então, aqui é falso. Todo número inteiro é real? Veja, os números reais são os que a gente costuma usar mais quando a gente está, principalmente para a prova do Enem, né? Então, para o Enem, a gente costuma só ter números reais. Esses números reais que a gente vai trabalhar, né, entram tanto os irracionais quanto os grupos dos racionais. Então, os dois grupos maiores que a gente tem, né, de trabalho geralmente são esses dois. Então, os reais vai englobar eles dois. Se ele diz todo número inteiro, aí você vai procurar aqui, ó, cadê o inteiro? O inteiro é esse cara. Ele está dentro dos reais, o reais é todo esse retângulozinho aqui, ó. Ele tá. Então, todos que são inteiros são reais, beleza? Então, a gente diz que é verdadeiro. Aí, todo número é real? Veja, para o Enem, a gente poderia até dizer que sim, né? Só que isso seria incorreto no contexto geral. Porque o Enem não costuma cobrar os números complexos, né? Que é esse grupo aqui de fora. Como ele diz, observe a imagem, né? E você olha, e realmente tem até um conjunto aqui fora, ó, que é o conjunto dos complexos, a gente não pode dizer que todo número é real. Então, essa alternativa seria falsa. Beleza? Então, a resposta, letra E de escola.